Tem um tempo que o meu avô morreu e eu não tive aquele sofrimento de, nossa, meu avô morreu e agora o que eu faço? Eu senti uma falta do meu avô, que eu acho que é a coisa mais normal quando uma pessoa morre. E eu lembro de muita coisa com meu avô, porque eu convivia muito com ele. Teve, assim, a gente fazia uma coisa que era tirar a vespa dele, de trás da casa da minha avó. A vespa é uma bis, só que, como se fosse uma bis, só que mais antiga. E aí a gente tirava essa besta de trás da casa da minha avó, arrastava ela pro quintal normalmente com o sol quente, e ficávamos lá a tarde toda com meu avô tentando consertar ela ou achando que estava consertando. Eu ficava mais observando. No finalzinho da tarde, mais para quase noite, a gente levava, eu levava ela junto com meu avô para trás da casa, normalmente a gente guardava. Teve uma vez que, levando a vespa para trás da casa, meu avô escorregou. E ele escorregou caindo pro lado da vespa, que caiu pro meu lado. E aí eu fiquei tendo que segurar o meu avô, que pesava 100 quilos, ou se não mais, a vespa, que eu nem sei falar quanto que pesa aquele negócio de ferro, e eu fiquei naquilo, empurrando assim com o corpo, e pô, se aquilo caísse em cima de mim eu tava ferrado, que era um trambolho de ferro e meu avô, que também era pesado. E aí eu não sei como, porque meu avô tinha problema na perna, e ele conseguiu ficar de pé, e eu consegui voltar com a vespa pro lugar, a gente foi e arrastou ela assim de volta. Depois disso, depois do sufoco, foi mais tranquilo. E não aconteceu mais. Eu acho que agora saiu mais natural, porque não fiquei, tipo, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que contar, mas era eu contando aquilo do meu jeito. Não era, desgarrei do texto, assim. Eu tinha só um rumo. É bem louco isso, porque é uma história que eu contei, então é uma coisa minha, que de certa forma eu esqueci completamente. Aí eu cheguei aqui, vocês me mostraram o texto, que é o que eu falei, pelo que eu me lembro é o que eu falei, e pelo que eu me conheço também, foi o que eu falei. Só que no ter que decorar o que eu tinha dito e não sabia mais o que eu tinha dito, quando eu fui falar a primeira vez, eu acho que, assim, ficou parecendo um boneco falando. Esse texto tem verdade. Ele tem verdade, mas não é uma verdade completa. Ele tem verdade picada. Assim, não é mentira, mas é como se eu tivesse desmembrado a verdade, pego o que me interessava e encaixado aquilo tudo. Tipo, é o trabalho, e tem a proposta, né? Aí eu tranquilizo. Agora, se vocês fossem jogar isso lá... Não, até porque o que eu tô falando aqui é verdade. O que tá pegando sou eu. Que tá meio... Fica artificial por eu estar falando uma coisa que eu falei, mas decorei depois de ter esquecido completamente. Mas, não. Se ficar desconfortável, eu falo. Pronto, gente. Era só pra ter uma imagem. Alô? Tá bom? Acho que sim, né? Desliga o sol, Renan. Sente outra música aí, vai. Eu devia ter falado, né? O sol é a pior coisa que tá rolando aqui. Acho que seria legal, hein? Sei lá, foi estranho. Não foi nem pela morte, porque ele já era idoso e tudo mais. E foi mais pela falta, sabe? Não é aquela coisa, meu avô morreu. Ele tinha uma moto, uma Vespa, tipo uma bis mais antiga assim, que direto ele me fazia tirar de trás da casa da minha avó e arrastar ela até o quintal. Aquele negócio era pesado demais. A gente ficava lá a tarde toda no sol desmontando ela. Aí mais à noitinha a gente levava. Teve uma vez que ele escorregou lá e caiu com a besta e tudo em cima de mim. Eu tive que segurar meu avô com quase, sei lá, 100 quilos, mais a besta de ferro que eu nem sei quanto que pesa. Aí ele, calma. Aí eu falei, se eu soltar a vespa, ela vai cair em cima da gente e meu avô vai machucar. Se eu soltar meu avô, pô, ele vai cair no chão e vai arrebentar todo. Então eu fiquei lá, vai vô, levanta aí. Aí ele saiu.
Eu segurei a Vespa, coloquei o tripé e pronto. Tripé não, pedal.